Qual o sentido da vida? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse o homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Qual o sentido da vida? Deixa eu dar só uma pincelada aqui histórica, bem rapidinho, sobre o mundo que enfrentou vazio existencial. O vazio existencial, ele veio depois de 1915 e 1945, quando explodiu a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Porque dentro desse contexto sociológico, eu queria que vocês olhassem para mim, tá bom? Preste muita atenção, porque é aquela coisa, se você não entender a introdução da minha mensagem, você não vai entender o resto. A introdução da mensagem que eu uso é uma forma diferente que os outros pregadores usam. Eu vou direto assim ao cerne, ao miolo da essência do que nós vamos falar. E nesse período que nós chamamos de modernidade, a ciência disse que iria estabelecer o paraíso de Deus na terra, e a promessa não foi cumprida. Porque a ciência, ao invés de estabelecer o paraíso na terra, a ciência trouxe guerras. E depois de 2 grandes guerras mundiais, o ser humano sentiu um vazio existencial. O existencialismo ateu é produto do mundo pós-guerra. E qual o sentido da nossa vida? Aristóteles, ele diz que o sentido da vida é alcançar a felicidade. Esse é o pensamento de Aristóteles. O sentido da vida é alcançar a felicidade. Porque Aristóteles disse: pessoas felizes não andam perguntando qual é o sentido da vida. Então, para Aristóteles, o sentido da vida é alcançar a felicidade. Mário Sérgio Cortella, ele diz que o sentido da vida já é outra coisa. Mário Sérgio Cortella diz que o sentido da vida é encontrar a si mesmo naquilo que se faz e conseguir se reconhecer ou conhecer-se de novo naquilo que faz. Muito utilitário, né? Mário Sérgio Cortella diz que o sentido da vida é encontrar a si mesmo naquilo que se faz e conseguir se reconhecer ou conhecer-se de novo naquilo que faz. Eu estive fazendo a pesquisa sobre o sentido da vida e preste atenção. 17% das pessoas dizem que o sentido da vida é aproveitar a vida enquanto pode. 17% dos entrevistados disseram que o sentido da vida é aproveitar a vida enquanto pode. Vida louca, hang loose. Uhul!
11% dos entrevistados disseram que a vida não tem sentido. 11% disseram que a vida não tem sentido nenhum. 2% responderam que a vida é um mistério. A gente não sabe. Mas 70% respondeu que o sentido da vida é amar, ajudar e emprestar um serviço aos demais. 70% respondeu que o sentido da vida é amar, ajudar e prestar serviço aos demais. Interessante que no mundo animal, o animal não mata outro ao seu bel prazer. No mundo animal só se mata para sobreviver, seja para comer a caça que foi morta, ou seja para matar aquele que queria que ele fosse comido. Mas no mundo dos homens não é assim. O homem é o único ser vivo que mata o outro sem necessidade. Nós encontramos nesse texto aqui que esse homem era crente, estava em Jerusalém, era judeu, adorou, deu glória a Deus, e ele vai descendo de Jerusalém para a sua casa. Aproximadamente aí 20 a 25 quilômetros distanciavam Jerusalém de Jericó. Ele vem. No meio do caminho ele é assaltado. Espancam, ferem e deixa aquele homem meio morto. Aquele homem vinha tão feliz do seu culto. Quem sabe na mente daquele homem a felicidade, o sentido da vida era buscar a Deus lá na cultura judaica, lá no templo de Jerusalém. Interessante que o ser humano, preste atenção, o ser humano não é alguém em busca da felicidade, mas sim alguém que busca uma razão para ser feliz. O ser humano não é alguém que busca em busca da felicidade, mas sim alguém que busca uma razão para ser feliz. Eu e você devemos ter razão para sermos felizes. Eu acho que a busca pela felicidade é muito chinfrim. Eu acho que buscar a felicidade simplesmente pela felicidade é a maior infelicidade que o infeliz pode fazer na busca pela felicidade. Peço para repetir que eu não sei o que eu falei mais. Filosofei tão profundo que nem eu sei mais o que disse. Agora, qual é o sentido da vida? Deve ter uma razão para nós sermos felizes. E uma vez que a razão é encontrada, a pessoa fica feliz automaticamente. Encontrou a razão, a felicidade chega. A felicidade não pode ser buscada. A felicidade precisa ser decorrência de algo. Quando nós olhamos aqui no texto, agora eu entro no texto, nós vamos encontrar 3 olhares. O primeiro olhar que nós encontramos aqui é o dos ladrões. Os ladrões aqui representam o mundo sem Deus. E qual é o olhar dos ladrões? Qual é o olhar do mundo para o ser humano? Preste atenção. O mundo só vai lhe olhar por aquilo que você tem. Os ladrões só olharam para aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó pelo que ele tinha. Porque se ele fosse um Durango Kid, um zero à esquerda, não tivesse nada, o máximo que ele poderia ter adquirido era um safanão, um chute, um estapa e vai embora liso. Porque nesse mundo aí ninguém quer conversa com liso. O mundo vai sempre te olhar por aquilo que você tem. E tem gente que é tão escravo da opinião alheia, tão escravo do mundo, que ele quer ter aquilo que o mundo quer que ele tenha, para que ele possa ser percebido. Esse é um grande problema quando você quer ser percebido pelo mundo, e você quer ser percebido pela pior maneira que um cristão, um ser humano pode querer ser percebido por aquilo que tem. E nessa busca desenfreada por ser percebido por aquilo que tem, qual é o último iPhone da moda? Qual é? O último que foi lançado? Daqui a pouco é o 15, semana que vem o 16, mês que vem o 17, 18, 19, 20.
Aí você vai correndo, 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 correndo. Eu tenho que ser percebido por aquilo que eu tenho. É tão interessante o feminismo, que as mulheres lutaram tanto pela revolução feminista, que nessa busca elas mesmas se diminuíram. É mulher melão, é mulher melancia. Interessante que não são os homens que apelidam elas mesmas se lutaram tanto pela emancipação e se acabaram projetando para os outros mulher objeto. Lutaram tanto dizendo: os homens tratam as mulheres como mulher objeto. Meu corpo, minhas regras. Aí quando elas têm meu corpo, minha regra, agora sim, quem diz que é mulher objeto sou eu. Só para dizer que é mulher objeto. Obrigado pela sua glória a Deus. Então o mundo sempre vai te olhar por aquilo que você tem, são os ladrões. Mas o segundo olhar aparece nesse texto: descia pelo mesmo caminho, olhe para mim, um sacerdote e um levita. Representa quem? A religião. Sabe como é que a religião vai te olhar? O mundo vai te olhar por aquilo que você tem. E a religião, ela só vai te olhar por aquilo que você pode fazer. O sacerdote passou, olhou aquele homem caído: isso aqui não dá nem para dar um glória a Deus, isso aqui não tem dízimo, isso aqui não tem oferta, deixa para lá. O levita veio, olhou: isso aqui nem para esquentar banco serve. Então a religião sempre vai olhar você por aquilo que você pode fazer. Só que agora vem pelo mesmo caminho não, vem por um outro caminho, um samaritano. O samaritano vem, e esse samaritano representa a graça. Os ladrões representam o mundo, te olham pelo que você tem. O sacerdote e o levita representa a religião, te olha pelo que você pode fazer. E agora vem o samaritano representando a graça, Priscila. E sabe como é que a graça nos olha? A graça vai me olhar, a mim e a você, por aquilo que eu sou, por aquilo que você é. A graça não vai olhar para você pelo que você tem. A graça não vai olhar para você por aquilo que você pode fazer. Porque senão a graça não seria graça, seria uma graça meritória. Eu vou te salvar porque eu posso lhe usar, mas isso não é graça. A graça, ela vai sempre me olhar por aquilo que eu sou. Olhe para mim. O olhar olhado de baixo para cima chama-se adoração. O olhar olhado na horizontal chama-se afeição. Mas o olhar olhado de cima para baixo chama-se graça. Eu perguntei aqui no começo da doutrina qual é o sentido da vida. Nós temos aqui uma história muito interessante e tem muitas questões existenciais dentro desse texto. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda e anote aí, quem gosta de anotar e quem gosta de rever depois pela internet, reveja. Primeira questão existencial que encontra aqui nesse texto: não é o ser humano que pergunta qual o sentido da vida, mas é a vida quem está perguntando. Para mim e para você. Cada pessoa é questionada pela vida, e a pessoa somente pode responder à vida respondendo pela sua própria vida. Não sou eu que digo ou que pergunto para a vida qual é o sentido da vida. É a vida que olha para mim e ela me pergunta qual é o sentido da sua vida. Não é o ser humano que pergunta qual é o sentido da vida, mas é a vida que está perguntando. E olhe para mim, a vida está perguntando para você qual é o sentido da sua vida. A minha vida está perguntando para mim: pastor Nacélio, qual é o sentido? Pastor não, porque aí é muito utilitário. Nacélio Silva, só mais um Silva. A vida vai me perguntar qual é o sentido da sua vida. Não sou eu que pergunto para a vida qual é o sentido da vida, mas é a vida que me questiona qual é o sentido da sua. E cada pessoa é questionada pela vida. E quem pode responder pela vida é exatamente a pessoa. E como é que eu vou responder a vida me questionando qual é o sentido da sua vida? Eu só posso responder não com palavras, mas eu só posso responder pela minha própria vida. A sua vida faz sentido?
Não é o que você acha da sua vida. Eu quero saber se a sua vida responde ao questionamento da vida. Qual é o sentido da vida? A sua vida, mesmo sem você falar nada. Será que a sua vida, ela vai responder ao grande questionamento da vida? Qual é o sentido da vida? A sua vida responde? Nessa noite não é o pastor Nacélio, não é a doutrina perguntando qual é o sentido da vida. É a vida nessa noite, André, me questionando qual é o sentido da sua vida. E eu só posso responder ao questionamento da vida sobre o sentido da minha vida com a minha vida, não com as minhas palavras. Por isso que eu voltei atrás dizendo, tirei o título pastor porque é muito utilitário. A sua vida faz sentido? Não é o que você acha da sua vida. Estou perguntando se a sua vida faz sentido. Segunda questão existencial que eu encontrei nesse texto. O ser humano deveria sempre apontar para qualquer coisa ou qualquer universo de si mesmo, dele próprio. Que é isso, pastor? Olhar além do seu umbigo. Sabe qual é o nosso problema? Nós só olhamos o sentido da nossa vida a partir de nós mesmos. Nós somos egolátricos, egocêntricos, amantes de si mesmo. Nós não conseguimos perceber uma vida além da nossa. Mas a minha vida só faz sentido. Você vai aprender já nesse texto que a minha vida só faz sentido não a partir de mim. A minha vida só faz sentido a partir do outro. Aleluia. O ser humano deveria sempre apontar para qualquer coisa ou qualquer universo dele próprio, ou seja, para um sentido a realizar ou para o outro ser humano a encontrar, para uma causa a qual consagrar-se, para uma pessoa a quem deve dedicar-se a amar. Eu vou repetir bem devagarinho. O ser humano deveria sempre apontar para qualquer coisa ou qualquer universo dele próprio, sair da sua zona, do seu egoísmo, ou seja, para um sentido a realizar ou para um outro ser humano a encontrar, para uma causa a qual consagrar-se ou para uma pessoa a quem amar. Sabe como é que nós chamamos isso na psicanálise? Uma coisinha tão linda chamada autotranscendência. Você transcender você, sair de você para se encontrar com você mesmo. Mas você só vai encontrar, e vou dar já a receita, você não vai se encontrar em você. Isso eu lhe garanto. Eu lhe garanto tanto que eu vou citar uma frase para você, anote aí, de Carte Valentim. Ele disse assim: hoje eu vou me visitar, eu espero que eu esteja em casa. Carte Valentim, ele disse: hoje eu vou me visitar e eu espero que eu esteja em casa. Olhe para mim. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não estou querendo que você dê glória a Deus, não. É você perguntando para você mesmo. Tem alguém aí? Agora preste atenção. Tudo começou aqui com uma simples pergunta. Duas, aliás. Primeira pergunta: mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A segunda pergunta: quem é o meu próximo? Agora olhe para mim acerca da terceira questão existencial, anote aí. Próximo não é quem está perto de mim, mas o próximo é aquele no qual eu me aproximo. Sabe por quê? Lá vem um sacerdote, passou de lá. Lá vem um levita, passou de lá. Então quem é o seu próximo? Não é essa pessoa que está sentada do seu lado, não, cara. Não é essa pessoa linda e cheirosa que está aí do seu lado. Essa pessoa não é o seu próximo. E ela só será o seu próximo se você se aproximar dela. Próximo não é aquele que está perto de mim, mas aquele que me aproximo. Você tem se aproximado de quem? Eu vou repetir. Terceira questão existencial que eu encontrei nesse texto. Próximo não é quem está perto de mim,
mas aquele que me aproximo, que me leve a estabelecer uma relação de cuidado. Você está cuidando de quem? Vou repetir: próximo não é quem está perto de mim, mas aquele que me aproximo, que me leve a estabelecer uma relação de cuidado. Eu posso cuidar de você? Nós vivemos numa sociedade tão egoísta que ninguém mais quer se aproximar do outro e perguntar: eu posso cuidar de você? Eu posso te ajudar? Agora eu vou descer aqui sobre mim uma unção do Raul Seixas. Agora eu vou dizer o oposto que eu disse antes. O próximo não é somente o outro para mim, mas o eu para o outro. Eu vou repetir: o próximo não é somente o outro para mim, mas sou eu para o outro. O que você é para o outro? O que você é para o outro? Aqui dentro dessa comunidade chamada Cidade Nova, o que nós somos para o outro? Quem você tem sido para o próximo? Próximo não é quem está sentado de você. Próximo é aquele que você faz ponte, se aproxima dele. O olhar olhado de baixo para cima chama-se adoração. O olhar olhado na horizontal chama-se afeição. O olhar olhado de cima para baixo chama-se graça. Aí essa graça tipificada aqui no samaritano vem passando. E quem é esse samaritano? Alguém lembra aqui da doutrina da quinta-feira retrasada? Quem estava aqui quando eu preguei essa mulher samaritana, a cura? Foi quinta-feira da semana retrasada. Uma mensagem dura. Mas aí nós encontramos na mulher samaritana retrasada, algumas semanas atrás. Tu estava aqui, André? O André estava aqui conosco. Preguei sobre aquela mulher samaritana doente na sua alma, e Jesus cura a sua alma. O que acontece em Samaria? Acontece um grande avivamento. Eu terminei dizendo que os homens daquela cidade correram atrás da mulher, mas não agora para tentar deitar com ela. Os homens daquela cidade foram atrás da mulher, porque ela foi lá na cidade e disse: eu encontrei aquele que disse tudo sobre a minha vida. A mulher foi curada na alma. Aí o que aconteceu? Os homens daquela cidade deram credibilidade àquela mulher e foram para lá. Quem sabe aquele homem, dentre os vários homens daquela cidade que foram curados, que foram impactados com o ministério da mulher samaritana, não seja um desses samaritanos aqui, esse aqui. Quem sabe esse homem não é fruto daquele avivamento? Não está escrito isso na Bíblia, irmão de Deus, estou só conjecturando. Esse homem aqui tem toda a característica que foi abraçado pelo ministério daquela mulher samaritana, que algumas quinta-feiras atrás eu preguei sobre a cura emocional dela, e aquela cidade de Samaria experimentou um grande avivamento. Vamos lá, quem é o samaritano? Eu coloquei aqui em primeiro lugar, é alguém que foi fruto da cura de uma mulher, a mulher samaritana, responsável pelo avivamento de Samaria. Aquele homem provavelmente reagiu ao ministério daquela mulher que foi curada. Aí aqui eu quero fazer uma pergunta para todos aqui da Cidade Nova. Como você tem reagido ao que Deus tem feito aqui todas as quinta-feiras? As pessoas lá fora conseguem ver em você. Você é a mulher samaritana. E através da sua vida, das mensagens de cura interior, desde janeiro que nós estamos aqui em cura interior e restauração emocional. Alguém tem sido impactado pela sua vida? Ou você continua aquele crente chato de galocha? Aquele antipático? Aquela toalha nova que você se enxuga e não absorve nada toda quinta-feira? Porque tem crente que vem aqui para as quinta-feiras, é igual toalha nova. Você compra, tenta se enxugar, você vai sair molhado do mesmo jeito que não absorve nada. Mas esse homem, quem sabe ele não foi, Tiago, produto do avivamento lá em Samaria, e agora ele vem curado na estrada. Meu querido, não duvide de uma pessoa curada na alma, curada no espírito, o que é que ela pode revolucionar aonde ela chegar.
A segunda coisa que eu quero pontuar acerca do samaritano, olhe para mim. Quem tinha mais a perder? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Quem tinha mais a perder? Cara, é a lógica. Quem tinha mais a perder era o samaritano. Estava carregando uma carga de vinho, estava carregando uma carga de azeite, estava no animal, era viajante, com certeza ele era comerciante. Mas sabe o que aconteceu? O samaritano tinha mais coisa a perder para os ladrões, mas colocou tudo a serviço daquele ferido no caminho. Eu vou repetir de novo. O samaritano tinha mais coisa a perder para os ladrões, mas ele colocou tudo a serviço daquele que estava ferido à beira do caminho. O teu dinheiro não justifica no teu bolso, e só é justificado dinheiro no teu bolso se você usar para promover o reino de Deus, para cuidar da sua família e para você abençoar o próximo. Não respire. Preste atenção, a Bíblia diz que o sacerdote descia pelo mesmo caminho. Já o levita não diz que descia pelo mesmo caminho, diz que ele chegou naquele lugar. Olha para mim, qual é o caminho? É mais ou menos assim, para quem não estudou geografia bíblica. O caminho que descia de Jerusalém para Jericó era reto, quase sem curva. Ok? Então era uma reta. O que eu quero dizer com isso? Na hora que o levita vem aqui, na hora que o sacerdote está aqui, lá na frente ele vê o homem sendo assaltado e espancado. Ele viu. Porque era um caminho reto. Ele sabia que o homem ele viu. Como o caminho era reto, ele passou, chegou perto, o homem não fez nada. Aí quem vem atrás? O obreiro dele. O obreiro dele vinha pelo mesmo caminho e viu longe o pastor dele passando longe. É por isso que o texto diz aqui: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita chegando àquele lugar. Ou seja, o levita fez isso, ó, presta atenção, olha para mim. Lá vem o sacerdote, o homem está caído aqui, ele passou de largo. Ele viu e passou de largo. Aí a Bíblia diz que o levita vem e chega naquele lugar. Olhou e disse: opa. Mas o samaritano vinha de viagem pelo seu caminho. Preste atenção, um samaritano não andava no caminho de judeu. Ele vinha pelo caminho mais alto, subindo o monte, descendo o monte, ele cruzava esse caminho. O caminho do samaritano não era o caminho do levita e do sacerdote, porque o samaritano não poderia andar no caminho de um judeu. Ele veio subir no monte, o caminho dele é atravessado, ele atravessa o caminho. O samaritano tinha mais coisas a perder para os ladrões, mas ele colocou tudo a serviço daquele ferido no caminho. Tudo. Terceiro lugar, eu quero dizer uma coisa interessante. Quando eu li hoje, eu me quebrantei muito quando eu li essa passagem. Quando eu comecei a escrever, terminar de escrever hoje, que foi 2 semanas escrevendo essa doutrina. Terceiro lugar, o samaritano desceu da sua cavalgadura, abriu mão do seu caminho para se tornar por um momento companheiro de viagem. Eu vou repetir: o samaritano, irmão, essa cena aqui é patética, porque no mundo antigo, quem era que carregava o cavalo ou o jumento? Era o escravo. E quem andava no jumento ou no cavalo? Era o Senhor. Para os orientais aquela cena foi patética. O patrão, o empresário, o ricão, com o homem ferido em cima do seu Rolls Royce, e eles dando uma de motorista, dirigindo. Há uma inversão aqui de valores tremenda, porque pela lógica natural, como ele era empresário, era para ele andar em cima do jumento dele, do cavalo dele, o texto chama de cavalgadura. Mas agora ele desce e diz: vamos ser companheiros de caminhada por um momento? Você sabia que tem pessoas que não são companheiros da caminhada de ninguém? Tem gente para se meter na sua vida, não tem gente para andar com você. Aleluia.
Eu vou repetir. Tem gente para dar pitaco na sua vida, mas não tem gente para descer do cavalo, para descer da cavalgadora, botar você em cima, e nem que seja por um momento, ser o seu companheiro de caminhada. Mas a pergunta aqui do doutor da lei é terrível. Anote aí, que vem mais um beliscão na costela agora. Ele diz: quem é o meu próximo? Olha a pergunta do doutor da lei para Jesus: quem é o meu próximo? Anote aí. Se você precisa saber quem é o seu próximo para ajudar, quem está precisando de ajuda é você. Aleluia, pastor, desceu rasgando. Pois eu vou repetir. Agora vem um azeitinho para descer mais suave. Aleluia. Se você precisa saber quem é o seu próximo para você ajudar, quem está precisando de ajuda é você, nego velho. Aleluia. Interessante que esse samaritano, ele me perguntou assim: você é calvinista ou arminiano? Ele não chegou e disse: você é batista ou presbiteriano, assembleano ou comunidade? Ele não disse: você é esquerda ou direita política? Não disse isso. Vem. Obrigado pela sua glória a Deus forçado. Ele não disse: você é macumbeiro, espírita, católico ou ateu? Ele disse: vem, eu vou te colocar na caminhada. Meu querido, eu não costumo definir ninguém como presbiteriano, batista, pentecostal, calvinista, arminiano. Eu costumo falar que todos nós aqui somos só seres humanos, só. Eu não entendo outra classificação. Aqui todo mundo é humano. Aqui nós temos os nossos revés. Aqui todo mundo é ser humano. Nós somos farinha do mesmo saco. Viemos do mesmo pó. Voltaremos para o mesmo pó. Mas se nós aprendemos a andar como os irmãos aqui, nós iremos para o mesmo céu. Porque nós temos o mesmo Senhor. Nós temos a mesma Bíblia. Nós temos o mesmo Espírito. Nós temos a mesma unidade. É por isso que nessa igreja, enquanto eu estiver aqui, nós estaremos baseados em Atos 12:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão. A nossa comunhão eu acho muito mais importante do que qualquer outro viés. Quem é o meu próximo? Cara, se você precisa saber quem é o seu próximo, é você que está precisando de ajuda, bicho. Esse samaritano aqui, o caminho dele era íngreme, e ele cruzava o caminho de Jerusalém para Jericó. Ainda bem que tem aqueles que andam atravessados. Dentro dessa cultura, dentro desse pensamento, dentro dessa massificação do pensar, dentro dessa idiotização intelectual, ainda tem gente que anda fora desses padrões, ainda tem gente que pensa diferente. Aleluia. Você pode pensar diferente se estando na Assembleia de Deus, na Batista, na Presbiteriana. Não precisa mudar de igreja para pensar diferente. Aleluia. Jesus, ele estava na religião judaica. Ele nunca saiu da religião judaica. O templo estava corrompido. Anás e Caifás botavam dinheiro no bolso. Mas Jesus diz: Pedro, paga o imposto lá do templo. Aleluia. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, é com ele e Deus. Aleluia. Jesus sabia que o sacerdócio estava corrompido, mas ele estava lá. Ele sabia que o templo de Jerusalém estava corrompido, mas ele estava lá. Ele sabia que os sacerdotes eram imorais, mas ele estava lá. Ele sabia que muitos líderes de sinagoga não valiam nada, mas ele estava lá. Aleluia. Todo ser humano, porque é humano, possui um sentido para a sua existência, um sentido para existir. Quem caminha pela vida sem direção segura, facilmente se perde de si mesmo, dos outros e de Deus. Eu vou repetir bem suave. Quem caminha pela vida sem direção segura, facilmente vai se perder de você mesmo, vai se perder dos outros e vai se perder de Deus. Hoje eu vou me visitar. Será que eu estou em casa? Eu quero lhe convidar agora para um triângulo amoroso. Vamos lá? Eu quero lhe convidar agora para você ter sentido de vida. Eu lhe convido agora para um triângulo amoroso. Que é isso, pastor? É
Onde é que tem triângulo amoroso aqui, pastor? Nesse texto tem. O homem chega para Jesus e diz: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus mostra o triângulo amoroso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Olha o triângulo aí. Quem vem comigo nesse triângulo amoroso? Quem vem comigo nesse triângulo amoroso? Por que é triângulo amoroso? Porque o amor está aqui. Amarás o teu Deus, amará você e amará o próximo. Vem alguém comigo nesse triângulo amoroso? Aleluia. É o triângulo amoroso que dá sentido à vida. É Deus, é eu e o próximo. Fora disso não tem. O que é vazio existencial? Vem cá os dois. Eu vou lhe provar aqui numa dinâmica o que é o vazio existencial. Fica aí, vem para o outro lado. Isso. Afasta de mim. Afasta de mim. Ok? O nome que se dá a essa lacuna entre eu e Miqueias, entre eu e a Cris, chama-se vazio existencial. E o que dá sentido à vida? É isso que dá sentido à vida. Agora, quando a gente o nome desse vazio entre eu e Miqueias, e esse vazio é um vazio existencial. Porque eu não fui criado como uma ilha. Nós fomos criados para fechar esse vazio existencial. Vamos hoje fechar esse vazio existencial. Aleluia. Vamos para essa triangulação amorosa. É eu, você e o Pai. Eu amo, Ele me ama. Eu te amo, você o ama. Porque sem isso aqui tem vazio existencial. Primeiro, vamos analisar os ladrões. Os ladrões se relacionavam com quem? Os ladrões se relacionavam só consigo mesmo. Só um lado do triângulo amoroso. Só pensava nele. Aí por isso, como ele pensava nele, o que é seu tem que ser meu. Tem gente assim. Tem vazio existencial porque é igual o ladrão. O ladrão só se relaciona consigo mesmo. I love me. Eu me amo. Em primeiro lugar, eu. Irmão, e tem umas terapias aí terrível que tenta preencher o vazio existencial, mas piora mais ainda. Vocês já ouviram isso aí? Irmão, se ninguém lhe quer, se queira. Tem muitas teorias aí mandando você, irmão, se ninguém lhe ama, lhe ame. Irmão, isso não vai curar o seu vazio existencial. Porque é só uma parte do triângulo amoroso. Esses ladrões aqui, eles se relacionavam só consigo mesmo. O outro, para ele, era só alguém que poderia trazer algum benefício para ele. Você sabia que tem gente que tem vazio existencial porque se relaciona só consigo mesmo? Sabe o que Paulo diz, escrevendo para Timóteo? Timóteo, sabe isso? Que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo. Cara, quando eu amo a mim mesmo, quando eu me torno amante, me amo não, quando eu me torno amante de mim mesmo, Deus está descartado e o próximo também. E eu viro o meu próprio Deus. Isso é idolatria. Você deve se amar sem ser, Talita, amante de si mesmo. A Bíblia manda se amar, mas tem gente que é amante de si mesmo. Tem deles que são tão narcisistas. Narcisista vem de Narciso, que segundo a mitologia grega, um dia ele olhou no rio, o rio refletiu o rosto dele e ele se apaixonou por ele mesmo. Aí todos os dias Narciso vinha para o rio para olhar para ele, porque ele se amava. Só que Narciso um dia morreu. Aí quando Narciso morreu, nós descobrimos que quem era narcisista não era Narciso, era o rio. Porque quando Narciso olhava para o rio se via refletido na pupila de Narciso. Quem era amante de si mesmo era o rio também. Aleluia. Pastor, não entendi não, deixa para lá.
Os ladrões se relacionavam só consigo. Agora vem um segundo, o sacerdote e o levita. Com quem eles se relacionavam? Você sabia que você pode estar distante de Deus, fazendo coisas para Deus? Porque estava na palavra de Deus que o sacerdote não poderia se contaminar com aquele homem. Era a Bíblia, era o Antigo Testamento, ele não poderia. E ele estava fazendo uma coisa para Deus, se distanciando de Deus. O sacerdote e o levita se relacionavam consigo mesmo, igual os ladrões, e se relacionavam superficialmente, religiosamente com Deus. Aí vem o samaritano. Aí o samaritano estava no triângulo amoroso. O samaritano chegou, e como ele estava vindo de um avivamento, que caiu lá em Sicar, que caiu lá em Samaria, uma mulher que foi curada emocionalmente, espiritualmente, teve um grande avivamento. Aí esse homem agora ele tem um relacionamento com Deus. O samaritano estava no triângulo amoroso. Olhe para mim, estou terminando. O samaritano se relacionava bem consigo mesmo. Ele não parou para pensar: o que os outros vão pensar de mim, hein? O sacerdote levita: não vou ajudar aqui, vão pensar o que de mim? O samaritano não estava nem aí, porque ele se relacionava bem consigo mesmo. Olhe para mim, ele não era escravo da opinião alheia. Quem é escravo da opinião alheia é idólatra de si mesmo. Eu espero que não tenha muitos idólatras aqui nessa noite. O samaritano se relacionava bem consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Sabe por quê? A sua vida tinha sentido, cara. Eu termino essa doutrina dizendo que lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, olhe para mim, teve 4 desligamentos, 4 rupturas. Primeira ruptura, ruptura espiritual. O homem se divorciou de Deus. Segunda ruptura, ruptura psicológica. O homem passou a se desconhecer. Terceira ruptura, ruptura sociológica. O homem que estava dizendo: vem cá, nega véia. Agora dizendo: essa nega véia não vale nada. Porque quando Deus deu uma mulher para Adão, ele disse: essa aí é osso meu osso, carne da minha carne. Depois que caiu, essa mulher é culpada de tudo. Preste atenção. Primeira ruptura, o homem se desliga de Deus, ruptura espiritual. Segunda ruptura, Adão se esconde, ruptura psicológica, o homem passou a se desconhecer. Terceira ruptura, ruptura sociológica, o homem passou a desconhecer o próximo. Quarta ruptura, ecológica, a natureza e Adão brigaram. Aí sabe o que acontece? Anote aí: todo reducionismo gera vazio existencial. Nós temos que ser restaurados aí para mim, nesses 4 níveis, Jonas. Vamos imaginar aqui, você quer ver como todo reducionismo, ele gera vazio existencial. Vamos supor que eu sou restaurado com Deus, ok? Mas eu não estou restaurado comigo mesmo. Eu não estou restaurado com o meu próximo e nem com o ambiente que eu estou. Você vai virar um fanático religioso. O teu próximo vai ser teu inimigo. Aí o que tem de crente fanático na igreja, que é super espiritual, tem uma espiritualidade profunda, mas tem uma psicologia fraca, uma vida sociológica decadente e uma vida geográfica periclitante. Eu não sei nem o que significa, mas é isso mesmo. O que significa mesmo, André? É isso daí. Agora vamos lá. Aí tem gente que desenvolve só a espiritualidade, não desenvolve a sua área psicológica, a sua área sociológica, a sua área ecológica. Ele é um desequilibrado. Porque todo reducionismo, embora você tenha um bom relacionamento com Deus, se você não tem esses 3 elementos restaurados, você está fazendo uma redução. Agora tem gente que é o contrário. Ele é bem psicologicamente, mas ele é ateu. Ele é bem psicologicamente, mas ado, cada um no seu quadrado. E ele não está nem aí para a natureza. Vamos para o terceiro reducionista. Ele não desenvolve relacionamento com Deus. Ele não desenvolve
um relacionamento consigo mesmo, mas ele desenvolve um relacionamento até bom com o próximo, e não com a ecologia. Aí agora vamos para o outro extremo, para o outro reducionismo. Eu conheço muitos cristãos, ok? Que a bandeira deles é, com todo respeito a Marina Silva, mas é só ecologia. Está errado, cara. Cara, se eu levanto a bandeira só da ecologia, é um reducionismo. Se eu levanto a bandeira só de uma alma curada, é um reducionismo. Se eu levanto a bandeira de uma vida social entre a gente, o mesmo pão, a mesma bandeira, também é um reducionismo. Se eu levanto a bandeira só de espiritualidade, sem os outros elementos, sabe o que vai acontecer? Também é um reducionismo. Aí olha o que foi que a lei de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esses 4 níveis, olhe para mim, é só para Deus. E ao próximo como a ti mesmo. Você não pode amar o próximo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Isso aqui é só para Deus. Enquanto os outros dão uma volta, o samaritano se aproxima. Sabe qual é a minha proposta nessa noite? Olhe para mim, não durma. Olhe para mim que estou terminando. A minha proposta nessa noite é que nós retornemos ao Pai, retornemos para nós mesmos, retornemos para o próximo e retornemos para a geografia que Deus nos inseriu. Enquanto os outros dão uma volta, o samaritano se aproxima. O sacerdote andava por um mesmo caminho, um caminho reto, quase sem curva. O levita chega naquele lugar, mas o samaritano estava de viagem. Seguiu o seu caminho, não tinha nada a ver com a história. Nem viu quando o homem foi assaltado, diferente dos sacerdotes do levita. Aí ele chega trazendo cura. Vamos terminar? E pastor, como é que a gente faz para ser um samaritano na vida do próximo? Para a nossa vida ter sentido, para a gente abandonar esse vazio existencial. Primeiro, saia da sua zona de conforto. Saia da zona de conforto do eu. Está no cavalo, o caminho está bom, tem azeite aqui, tem vinho aqui, tem dinheiro no bolso. Presta atenção, o samaritano tinha muito dinheiro, tinha muito vinho, tinha muito óleo, tinha azeite, né? Tinha um cavalo, mas ele saiu da zona de conforto. Sabe como é que nós vamos ter uma igreja totalmente curada? Olhe para mim, para me terminar. Sabe quando é que nós vamos ter uma cidade nova totalmente curada? Quando eu e você saímos da nossa zona de conforto. Segundo lugar, ele chegou lá no ferido, aí ele pegou azeite e vinho e ele fez uma desinfecção. Se nós queremos uma igreja curada, primeiro lugar, vamos ter que sair da nossa zona de conforto do eu. Segundo, vamos ter que pegar o que nós temos para desinfectar a ferida de quem está ferido na igreja. Pastor, mas vai doer, não tem problema. É ai, 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 ui, 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 mas tem óleo, tem vinho. Vinho representa o Espírito Santo na sua ação de restituição da alegria. O óleo representa também o Espírito Santo na sua restituição espiritual. Depois que nós colocarmos vinho e azeite, nós vamos fazer um curativo nos que estão doentes na igreja. Amém? Agora, para fazer isso, primeiro nós vamos ter que ver. Olha os verbos do texto. Ele viu, ele se moveu, ele se aproximou, ele cuidou, ele pagou e ele aconchegou, colocou no seu cavalo. Você está disposto a fazer isso? Você vai ter que ver o próximo, se mover em relação ao próximo, se aproximar dele, cuidar dele, pagar por ele e aconchegar ele. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Olha o texto aqui, coisa linda. Versículo 33, olha que coisa linda. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Olha para mim para me terminar. Como é que a gente começa? Pelo pé. Tem capacidade de andar ou está com cheiro mole? Sabe como é que nós vamos começar? Nós vamos começar pelo pé. Porque tem alguns que têm capacidade de andar, mas tem gente que não tem. Começa pelo pé. Chega logo no pé, para ver se dá para caminhar.
Aí sabe o que mais? Se nós queremos uma igreja curada, eu termino. Ele chegou numa hospedaria com alguém doente. E sabe o que ele fez? Ele fez um investimento em novos curadores. Ele chamou o dono da hospedaria e disse: vem cá, eu vou te pagar. Meu querido, se nós queremos uma igreja curada, agora que isso aqui é para mim, eu, pastor Nacélio, vou ter que fazer investimento em gente que tenha entendimento de cura interior e libertação. Eu já disse para alguns aqui que o ano que vem eu vou criar o meu de nós pagarmos aqui de graça. Eu não quero que você faça nada, eu só quero que você estude. Nós vamos pagar 3 cursos de psicanálise que nós vamos investir em gente aqui para ser curador dos outros. Ele disse: cuida dele e eu vou te pagar. Nós vamos fazer investimento em novos curadores. Te pagarei quando eu voltar. Mas não só fazer investimento, mas fazer novos curadores. Cuida dele, viu? Eu fiz a minha parte. Olha para mim que estou terminando. Eu fiz a minha parte, viu? Eu cheguei aqui, o cara estava dodói, arrebentado. Botei vinho, botei azeite, botei band-aid, coloquei em cima do meu animal, vim a pé. Estou lhe pagando, agora é sua vez, cuida dele. Ou você vai pensar que pastor Nacélio vai cuidar de vocês todo dia. Vou nada, nego velho. Aqui eu vou fazer investimento, mas vai todo mundo cuidar de todo mundo, aleluia. Porque aqui é todo mundo ser humano. Aqui não tem preto, aqui não tem branco, aqui não tem amarelo, aqui não tem calvinista, aqui não tem arminiano, aqui não tem pentecostal, aqui não tem cessacionista, aqui não tem continuista, aqui não tem alto, aqui não tem rico, aqui não tem pobre, aqui não tem amarelo, aqui não tem direita, aqui não tem esquerda, aqui é todo mundo ser humano. Cuida dele. Agora eu vou lhe dar uma dica. Ele disse: cuida dele, porque eu estou indo embora. A Bíblia diz aqui: partindo no outro dia. Olha para mim. Se preocupe, eu não estou me despedindo da igreja, não. Eu vou explicar isso aqui. Ele disse: cuida dele. No outro dia ele foi embora. Cuida dele. Partiu no outro dia. Sabe por quê? Olhe para mim. Eu termino agora. Tratamento tem tempo determinado. Você nunca pode pegar uma pessoa doente e fazer ela dependente de você. Cura agora, nego, vem. Te vira. Porque senão você não está curando. Você está pegando alguém para depender só emocionalmente, espiritualmente de você. Pastor, ora por mim. Ore você, nego, velho. Você tem joelho. Aleluia. Nós não estamos aqui para colocar chupeta em ninguém. Tratamento tem tempo determinado. Partido no outro dia. Aí, olha para mim que eu estou terminando. Quando foi no outro dia, o homem acordou. Curado, André. Aí disse assim: cadê o meu curador? Não, ele pegou o beco. Você está sozinho. Sabe por que o curador não ficou lá? Olha para mim, para me terminar. Porque ele deu liberdade para o outro seguir o seu caminho. Está curado? Agora siga o seu rumo. Olha para mim que estou terminando. Está curado? Agora siga o seu rumo. O cara fez questão de desaparecer. Não foi cantado hoje pelas crianças? Que ele cresça, que eu diminua. O cara no outro dia desapareceu. E agora? Cadê o meu curador? Está sozinho, nego velho. Ninguém faz discípulo para si. Pastor Nacélio, olha para mim. Pastor Nacélio e pastor João Lourenço não é piloto de ninguém. Seu piloto é Jesus. Aleluia. Tem gente lendo a Bíblia errada. Sejam meus imitadores. Eu não quero que você me imite, cara. Eu estou imitando Jesus. Se Paulo tivesse dito: sejam meus imitadores, aí o plano piloto era Paulo. Mas Paulo disse: sejam meus imitadores como Cristo. O piloto é ele. O projeto piloto é ele. Não me imita, imita Jesus. Eu estou na mesma caminhada para tentar imitá-lo junto com você. Nós somos 2 seres humanos. Termino dizendo que se a gente quer gente curada na igreja, nós vamos ter que dar liberdade para seguir o seu caminho. No outro dia ele estava curado, mas estava só. Sabe que é a segunda lição que eu aprendo aqui? Já que alguém lhe curou e você agora está só,
é hora de você fazer valer o esforço daqueles que cuidaram de você. Foi curado? Tem um pastor amoroso e duro, cuidou de você. Agora faça valer as horas de sono que você me tirou. Faça valer as raivas que você me fez. Faça valer as vezes que eu tive vontade de arrancar o teu cabelo, tirar o cinto e te espancar, bater. Faça valer, nego velho. Aleluia. Faça valer. Alguém pagou um preço para você estar de pé hoje. Alguém pagou um preço estudando psicanálise, fazendo curso e mais curso, lendo livro, para ver você de pé, curado, restaurado. Agora está na hora de você fazer valer o preço que alguém pagou para ver você de pé. Amém. Por quê? Porque a gente não sabe o dia da manhã. Eu esqueci esse texto, André. 1 Samuel 30. Olha que coisa interessante, eu termino, vou só ler o texto. Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens com ele que se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem de cansado que estavam passar o ribeiro de Besor. Versículo 11, e acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe água e bebeu, deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me essa tropa? E disse: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregará na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Versículo 16, e descendo o guiou. Vale a pena você perder tempo, não investir tempo em alguém que está doente, no meio do caminho? Tá. Porque amanhã ele vai te guiar em alguma coisa. Ele vai te guiar por um caminho que você está precisando andar. Ele vai te ajudar para você restaurar aquilo que você perdeu, a sua família, a sua casa. Aleluia. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Tem alguém nessa noite que quer se reconciliar? Tem alguém nessa noite que quer aceitar a Jesus ou reconciliar-se? Tem alguém nessa noite? Fiquemos em pé. Olhe para mim. Você aprendeu qual é o sentido da sua vida hoje? Olhe para mim, você aprendeu qual é o sentido da sua vida hoje? Vamos sair daqui nessa noite com esse triângulo amoroso. Deus, eu e o próximo. 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 Pense num triângulo amoroso tremendo. Olha por nós, André. Glória a Deus. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu, Senhor, Tu, Jesus amado, cruzou o caminho dos ladrões,
cruzou o caminho da religiosidade e veio com a graça, Senhor, sobre nós, homens caídos à beira do caminho, meio mortos, mas nos alcançou, Senhor, colocou vinho e azeite em nossas feridas, atou as nossas feridas e nos colocou sobre um cavalo. E tu, Jesus amado, partiu, Senhor, e nos permitiu acordar, Pai, para reproduzirmos o plano perfeito, o plano piloto, o plano sem mancha, sem mácula e sem defeito, de curar, Senhor amado, uns aos outros. Espírito Santo de Deus, não permita que a nossa proximidade geográfica seja divergente da nossa proximidade real, mas que nós venhamos juntos trilhar o caminho, não dos ladrões, não do sacerdote, não do levita, mas do bom samaritano, do bom samaritano, do bom samaritano, em nome de Jesus. Jesus, continue conosco, Pai, livre-nos, guarde-nos, esconda-nos em Ti, Senhor amado, e que nós venhamos levar, Senhor amado, levar a preciosa semente, andando, chorando, semeando, mas nunca desistindo, certos e convictos que um dia nós retornaremos ao Pai, com os nossos feixes e molhos, Pai. Ó Senhor amado, cuide de nós. Que Cidade Nova se torne uma estribaria de cura, Pai. Que Cidade Nova se torne, Senhor, um lugar de restauração. Que todos que adentrem por estas portas sejam sarados, curados, transformados, tocados, renovados, restaurados e restituídos em nome de Jesus. Nos transforme hoje, Senhor, no exército de curadores, no exército de soldados, Senhor amado, médicos, soldados, Senhor amado, que não esquecem o azeite, que não esquecem o vinho, e que se for preciso descerão do cavalo, mas ninguém ficará para trás, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Leva os nossos lares em paz e em segurança. Cuide de nós e nos ajude a sermos, Senhor, bons samaritanos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos para casa. Olha para mim. Eu falei que o olhado de baixo para cima, chama-se adoração. Nós olhamos para Deus e o adoramos. Eu falei que o olhado na horizontal é afeição. Nós estamos no mesmo nível, nós temos afeição pelo outro. Eu falei para vocês que o olhado de cima para baixo, chama-se graça. Mas qual é o olhar de alguém que está embaixo segurando alguém em cima do jumento? Misericórdia. Esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Esconda-me em Ti. Como eu amo o Seu nome, és o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome. Qual é o som? Qual é o som?
quando Deus desce na terra. Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na... Eita, papai! Eita, papai! Eita, papai! Aleluia! Vamos para casa. O amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito venha sobre a sua igreja desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Abraça aí alguém. Dê a paz do Senhor para 450.